Você acompanha a partir de agora TV Saber. Apresentação Gil de Oliveira. Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade. TV Saber no ar. Hoje falaremos com a artista multi-instrumentista cantora Luana Camará. Vamos saber da sua vida profissional no momento, das suas aventuras musicais por esse Brasil afora. Luana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Gilberto. Obrigado. Vamos lá, vamos nessa. Luana, como é que você iniciou a sua carreira musical? A partir de que instante você falou, não, meu caminho é este? Olha, eu comecei muito cedo, né? Meu pai já é músico, minha mãe sempre cantou muito bem, né? Eu acho que a escola da maioria dos cantores é a igreja. Minha mãe era cantora gospel e eu comecei a gostar de música ali, né? Gostar de música e me misturar com a música naquele momento. Eu deveria ter uns 9 anos por aí. Minha família sempre foi muito musical. Aí lá com os 12 anos que eu comecei a querer aprender o instrumento e tal, meu avô tinha acabado de falecer e os instrumentos do meu avô, que também era músico, foram todos para casa. Aí foi meu primeiro contato com o violão, aí foi meu primeiro instrumento. Antes de querer cantar e compor e tudo mais, eu tive o contato com o violão e pedi para o meu pai me ensinar. Aí foi ali os meus primeiros passos na música, primeiro como violonista, depois, mais tarde, como cantor. Luana, quais foram as suas principais influências, musicalmente falando, que moldaram o teu estilo musical? Olha, eu gosto de ouvir um pouquinho de tudo, então eu sou influenciado até hoje por tudo que eu ouço. Eu sou uma esponjinha. Então, assim, eu sou de fases. Eu tô numa fase agora que eu tô ouvindo muito Gal Costa, tô ouvindo muito Caetano, tô ouvindo também muita banda punk. Enfim, cada época é uma época que, pra mim, assim, eu gosto de ser esse camaleão na música e me sentir livre dentro da minha arte. Então, se eu falar do início, as minhas influências foram o samba, porque meu pai é sambista. Então, ouvi muito Paulinho da Viola, ouvi muito Chorinho, ouvi muito samba enredo, Alcione. E daí eu fui mais adolescente, rebelde, comecei a ouvir rock junto com meus irmãos, Nirvana, Pantera. Aí foi que eu comecei a experimentar outros sabores dentro da música e que formou um artista livre, híbrida, que eu me sinto hoje. Olha, musicalmente falando, nós temos assim nesse cronograma musical, desde o final da década de 60, quando tivemos os festivais da Record, quando apareceu Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Edu Lobo, Marília Medalha e tanta gente. Depois veio a época dos baianos, dos novos baianos, entendeu? Que também tiveram com o pessoal do Pepeu Gomes, o pessoal da Baby Consuelo. Em seguida veio a lambada do Beto Barbosa, ali do norte do país, ali do pessoal de Belém do Pará. E também depois chegou a época das discotecas, e aqui no Brasil também teve uma mudança. Você acompanhou, pelo que você falou tanta gente importante, você está sempre acompanhando essas evoluções musicais? Acompanho. E eu vejo que hoje a música está tendo para um lado muito cibernético, né? Já faz um tempo, né? Essa época que você citou é uma época muito analógica, que os artistas precisavam cantar de verdade mesmo para participar de um festival como esse e mandar ver mesmo na voz. E hoje em dia, não é tão importante essa parte. Eu sinto que isso, a tecnologia pode ser uma coisa muito legal, sim, para auxiliar e ajudar a gente, principalmente os cantores, né? Porque um instrumento, ele é um pedaço de madeira com cordas. A voz não, a voz é uma coisa física, né? Sinto que a tecnologia pode ajudar muito, mas eu ainda sinto, hoje eu sinto falta dos cantores que mandavam a ver mesmo cantando, como nesses festivais, né? Que Elis Regina, Gilberto Gil, Caetano, aquele outro... Nós tivemos Edu Lobo. Ai, caramba, Jair Rodrigues, sabe?
Eu sinto falta disso, do pessoal cantando. Na verdade, são ícones, são gênios da música de uma forma geral. Sim. Entendeu? Infelizmente, eu acho que você tem toda a razão, que musicalmente falando, dizem que a década de 80, Luana, ela era uma década que ela jamais deveria ter terminado. Muita gente fala isso, principalmente musicalmente falando. Concordo. Você concorda? Concordo. Plenamente, plenamente. E assim, não é o que eu disse, não que eu não concorde com a tecnologia, acho ótimo para auxiliar, mas eu ainda gosto e acho muito válido a parte orgânica de você ser aquilo que você é de verdade mesmo, cantar mesmo com as suas limitações, tocar conforme as suas limitações e usar a tecnologia assim para te auxiliar em algumas coisas, mas colocar a tua verdade acima de tudo. Você é eclética dentro do seu repertório musical. Você, a MPB, desse pessoal que você citou, você canta algum deles? Canto. No show, eu tenho 2 projetos, né? Meu projeto com a banda, que é um projeto mais pop rock, e tem um outro projeto que é um trio musical, que a gente dá ênfase a esse repertório mais brazuca. Aí a gente toca Elis, toca Ramalho, enfim, tudo que der na telha ali a gente toca, se tiver gostoso, se tiver na vibe. Desse cronograma que nós falamos agora há pouco, da década de 90, o início da década de 90 foi quando começou o sertanejo. Sim. Apareceu Zé de Camargo Luciano, Leandro e Leonardo, Christy Ralph, tantos outros. Agora mudou também, esse pessoal já está de ida. Mas como é que você vê agora a música? Porque, não sei se você concorda, existe muita crítica sobre os estilos de música atualmente. O que você acha? Sim. Olha, eu acho que no meio de todo esse bolo, né, dessa saturação que a gente está tendo na música sertaneja, colocando nesse pacote, tem muita coisa boa também. Tem aquele negócio do copia e cola, né, de você tentar fazer um artista ser parecido com o outro para também acontecer, talvez, e tentar enfiar algum produto a goela abaixo do público, mas também tem muitos artistas bons, muitos cantores bons, compositores bons do sertanejo. Alguns eu gosto, outros nem tanto, mas é aquilo, né? É o mercado. Então, é exatamente isso. Tem algumas que eu acho tem a veia, que tem a coisa do sertanejo, e outros é somente um produto para vender mesmo. Luana, qual o maior desafio que você encontrou na sua carreira e que você está enfrentando hoje? Olha, hoje assim eu não vejo um obstáculo tão grande. A gente estava o rock and roll estava num momento muito complicado, justamente por essa saturação do mercado, né? Essa parada do mercado está muito solúvel hoje. Uma música que estoura hoje, daqui uma semana já não é mais nada, sabe? E o rock perdeu um pouco do espaço, justamente pelo rock ser um negócio meio atemporal, né? Se for pensar nas bandas que estouraram lá nos anos 80, 90, vou pensar Legião Urbana, Capital Inicial, as mesmas músicas que eles lançaram hoje dizem alguma coisa pra gente hoje. As músicas de hoje, o que eu sinto falta é que elas não deixam um legado, não deixam você pensar. É uma coisa momentânea. Vamos lá, vamos dançar, vamos balançar, vamos beber, não sei o que, ok. Não faz você pensar na vida, no mundo, no sistema, nas coisas, em tudo, sabe? E eu sentia um pouco dessa dificuldade de colocar isso no rock, de tentar colocar o dialeto atual no rock. Mas eu sinto que o rock agora está num momento que está todo mundo começando a se juntar, começando a entender que a gente precisa se juntar para a gente voltar a criar uma cena de novo. E a gente está, enfim, voltando a fazer grandes eventos, tocando com bandas que a gente era fã, eu cresceu ouvindo, tipo Raimundos, Detonautas, CPM. Vamos fazer um show agora com o Dinheiro Preto, que é do Capital Inicial. E outras bandas como essas também voltaram ativa, né? Titãs, Paralamas. Então eu sinto que está começando alguma coisa a se mexer ali para que o rock volte a voltar a ser um som mainstream. Falando em rock, Luana,
Você participou do Rock in Rio. Sim. Como é que foi essa participação? Olha, eu não imaginava nunca, sempre quis, né, um sonho para qualquer artista do rock, pop rock, participar de um Rock in Rio. Eu participei de 2, na verdade, e na época eu tinha acabado de sair do The Voice, o meu empresário me ligou, eu estava na academia, eu estava fazendo minhas coisas do dia a dia, estava na época em Belo Horizonte, fazendo uma turnê em Belo Horizonte. Meu empresário me ligou e falou: "Você está sentada?" Eu falei: "Não tô." Então senta, porque eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Aí você vai participar do Rock in Rio, do palco Rock Street, que era um palco mais underground do Rock in Rio, que passaram vários artistas que eu admiro muito. Inclusive, esse show que eu fiz foi em homenagem a Cássia Eller, junto com o Wilson Sideral, que é irmão do Rogério Flauzino, da banda Jota Quest e tal, que tem um som maravilhoso. Enfim, foi muito bom, foi muito legal, uma experiência muito massa. Quem sabe um dia eu volto a participar de um Rock in Rio aí com a minha banda. Essas bandas, você está falando em bandas, por exemplo, recentemente, tipo Kid Abelha, eles pararam. Sim. O Skank também, uma banda fantástica, eles pararam. O Legião Urbana, o Detonautas, tantos grupos pararam. Você acha que teria como realmente ressurgir alguma coisa nesse nível? Cara, eu acredito. Eu acredito porque eu tô dentro do negócio, tô vendo muita gente se mexer. O Legião, né, voltou com um outro vocalista. Titãs, a gente abriu um show de Titãs agora há pouco. Paralamas, a gente fez um show juntos também. Detonautas está de volta, CPM também. Di Ferreira, que era do NX0, também está seguindo carreira solo e fazendo algumas coisas com o NX também. Muitas bandas desse cenário rock and roll estão reacendendo essa chama que estava ali apagadinha e tal. Então eu vejo um respiro pra gente que quer se encaixar dentro desse mercado, vamos colocar assim, que quer trazer alguma coisa nova para esse mercado. Eu sinto um respiro, sinto um espaço, nem que for agora muito pequeno, para a gente passar por essa festinha e tentar plantar uma sementinha ali no mercado brasileiro da música. Nana, como é que foi a sua participação no The Voice? A participação no The Voice, sempre eu digo, a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu, sinceramente, sempre conto essa história, porque eu sou uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito reservada. Eu, por mim, Luana, nunca teria me inscrito. Minha mãe, que num passo de muita confiança em mim e muito fã, me pediu para me inscrever na primeira edição. Eu consegui fugir da minha mãe na primeira edição. E na segunda, minha mãe a gente sentou um dia para tomar um cafezinho à tarde, ela falou: "Vamos lá, vamos se inscrever no programa." E eu despretensiosamente mandei um vídeo, fiz a minha inscrição ali e tal, tudo bem, ok, sem esperar nada. Na última semana de inscrição, e eu mandei, acho que meu vídeo foi na terça-feira, no domingo de manhã eles me ligaram dizendo que eu tinha entrado, que eu tinha passado a primeira fase e tudo mais. E foi uma grande surpresa, porque eu não imaginava que ia ser o que foi, porque foi bem no hype do programa, né? Foi no segundo ano que eu entrei, em 2013. Então até hoje eu colho os frutos do que eu plantei há 11 anos atrás, né? Impressionante. Ela fala de 11 dias atrás. Passou muito rápido, né? Passa essa rapidez incrível. O Lulu Santos falou para Luana que ela lembra muito Cássia Eller e também Rita Lee. Também você tem um tom de voz, por exemplo, de Joana, Ana Carolina, entendeu? E a grande Zélia Duncan. O que você acha dessas cantoras? Cara, eu sou fã, cresci ouvindo, né? A Cássia é uma referência enorme para mim, tanto como cantora, como intérprete, como a persona dela também. Eu me identifico muito, porque pelas entrevistas, eu como fã, né, vi que ela também era uma pessoa muito como eu, muito reservada, muito tímida. Ali em cima do palco, ela colocava para fora o alter ego dela, e eu acredito que eu também seja assim, porque quem conhece a Luana Cristine de Oliveira, que não tem nada a ver com a Luana Camara, vê essa diferença, né? No palco eu faço o que tem que fazer, canto, danço, me comunico,
E é uma pessoa, aí a Luana Cristine é outra, totalmente diferente. Então eu me sinto lisonjeada de ter recebido essas referências do Lulu, que também é uma grande referência para mim, dentro da música brasileira. E sou fã demais de Rita, fã demais da Zélia. Já abri um show da Zélia também, era muito sangue bom. Enfim, eu fico feliz de ter me colocado dentro dessa caixinha. Não, é evidente. Você sabe que a Zélia Dutra, a música Catedral, é uma música maravilhosa. Maravilhosa. E a de Joana também tem músicas incríveis, como a própria Ana Carolina, Também. que é maravilhosa. Queria que você falasse sobre suas músicas gravadas, os seus discos, as suas músicas autorais. Sim, agora nesse ano que está passando, né, a gente está lançando um disco periodicamente, assim, eu falo, uma música por mês, para a gente poder aproveitar esse negócio das lojas digitais hoje, né? Hoje em dia não compensa mais você soltar um disco inteiro de uma vez só, compensa você ir regando aquilo de pouco. Então, desde o finalzinho do ano passado, a gente está soltando o disco que se chama Rosa dos Ventos, que é um disco que tem grandes referências do hard rock, do new metal, do pop rock, hard rock, enfim. E ele tá findando agora esse disco, a última música vai ser lançada esse mês, e a gente já está produzindo um outro disco, que já tem 8 faixas prontas, a gente quer chegar a umas 15 faixas, para a gente conseguir fazer a peneira, para a gente ter umas 12 faixas boas para esse disco. De pouco a gente está apresentando, a gente está fazendo um processo bem diferente do que a gente fez no primeiro disco. O primeiro disco a gente compôs, gravou e começou a apresentar pro público, né? Esse disco a gente está fazendo diferente. A gente está compondo as músicas, mostrando nos shows, vendo a reação das pessoas, para a gente sentir o que a gente deve ou não deve gravar. E está sendo muito interessante esse processo inverso. Você já gravou músicas de outros compositores? Já. Inclusive nesse disco novo tem músicas de outros compositores. Desses famosos, de quem você já gravou? De famosos, nos meus discos autorais, nenhum. Você agora vai sair com a sua banda para uma turnê. Gostaria que você falasse sobre essa turnê. Como é que ela vai se realizar? Quais são os projetos? A gente está seguindo com a turnê Rosa dos Ventos, que é desse disco, né? E em janeiro a gente começa a se preparar, assim que todo disco tiver gravado, né? Para sair com a turnê do novo disco, que ainda não tem nome, em abril do ano que vem, né? Para rodar o Brasil todo, enfim. Novamente, a gente brinca, né? A gente tem pouco tempo de férias, a gente tira férias uma vez no ano, uma semana, que é só para a gente dar um respiro, o resto do ano a gente faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, tá na estrada. A estrada realmente é a nossa vida. Então, em abril o disco novo tá na estrada e vamos que vamos até onde ele quiser ir. Agora, quem é o seu ídolo? Aquele que você fala, não, esse aí é fera, ou uma cantora? Cara, hoje se eu for pensar nisso, Cássia Eller para mim ainda não é insuperável, né? Porque eu vejo uma parada nela muito difícil. É fácil você cantar, interpretar alguma coisa que você escreveu e aquilo fazer sentido para você. Pelo que eu sei, pela história da Cássia, a Cássia não era uma grande compositora. Quem compunha muito para ela era Nando Reis. Compunha diretamente para ela. E ela vestia aquela música como se fosse dela. E aquilo fazia muito sentido. E a gente sente nas palavras, sente como ela cantava, como ela se portava no palco, que aquilo ali era ela. Então, eu acho essa parte a mais difícil. É fácil você compor alguma coisa e cantar aquilo, porque aquilo sai de dentro de você. É mais difícil você sentir o sentimento de outra pessoa e conseguir colocar aquilo ali para fora. Então, por isso que eu admiro muito a Cássia. Acho que é a minha maior ídola, vou colocar assim, é a Cássia. O momento que você vai compor uma música nova, Luana, como é que você trabalha com essa inspiração?
Olha, tem música que vem do nada, num momento tranquilo em casa, tem música que surge dentro do carro, tem música que surge dentro da van, tem música que a gente faz uma encomenda para o nosso cérebro. Um exemplo, como a gente está produzindo músicas agora. A gente, sempre quando a gente viaja juntos, né, de van, de um lugar para outro, a gente ouve o disco juntos, para a gente ver como é que está ficando o conceito. Aí a gente pensa, pô, tá faltando uma música mais alegre aqui. Ah, tá faltando uma música um pouco mais romântica aqui. Aí você faz a encomenda pro cérebro. No próximo dia que você vai pro estúdio, você tentar compor alguma coisa naquele formato. Aí a gente ouve referências. A gente vai numa banda que tem muitos love songs, começa a ouvir aquilo e tenta entrar naquela atmosfera pra gente tentar escrever alguma coisa com aquele aspecto, entende? Luana, com relação às mídias, como é que você define o papel da mídia, das mídias sociais, Sim. no cenário musical? Hoje é essencial. Antigamente você só precisava saber cantar, hoje você precisa saber falar, você precisa saber dançar, você precisa saber se comunicar, é uma coisa muito louca. Para mim, pelo menos a minha geração é a última geração analógica. Então, a gente está vivendo essa parte da transição analógica para o digital. Então, eu sou da época que eu ainda, para divulgar o meu show, tinha que entregar flyer. O contratante me dava um bolo de flyer na porta das faculdades para entregar o flyer para divulgar meu show para casa encher. Hoje em dia, basta eu gravar um vídeo no Instagram e postar que todo mundo vê. Então, eu acho hoje essencial as mídias sociais para isso, né? Como é que você equilibra a sua vida profissional com a sua vida particular? Eu estava te contando antes, né? A nossa vida social acaba sendo, né? Os nossos amigos acabam sendo músicos também, porque o nosso final de semana é segunda, terça e quarta, né? Porque o resto do pessoal, né? Trabalha de segunda a sexta, final de semana vai assistir um show, vai pro teatro, vai ficar em casa, ok? O nosso final de semana, nosso churrasquinho é na segunda-feira. Então, eu tento equilibrar isso daí. Eu gosto muito do silêncio. Como eu vivo no barulho, eu moro numa chácara no meio do mato. Então, eu gosto muito desse contato com a natureza. Tem criação, tem porco, tem muito cachorro. Então, o meu momento de descanso, o meu momento da Luana Cristina de Oliveira é no mato. É com os meus bichinhos, no meu descanso, no meu silêncio. Agora há pouco nós estávamos falando, Luana, sobre algumas bandas. Então nós estávamos falando em off aqui sobre o The Voice, que não é mais da Globo. Sim. Entendeu? E agora ele passou para o SBT. Sim. Então, o que você acha dessa mudança? Eu acho bacana a oportunidade para outros artistas aparecerem, né? Tem muita gente boa por aí, vocês não têm noção quanta gente massa a gente vê por aí na estrada e que não tem o devido espaço. Então eu acho muito importante esses programas, independente da emissora. Muita sorte para todo mundo que participar e que alcancem aí seus objetivos e metam muito pé na estrada. Luana, você não acha que, por exemplo, na década de 90, década de 2000 mesmo, os programas musicais, eles eram mais frequentes? Nós tivemos o Chacrinha, que foi o Velho Guerreiro, nós tivemos o Bolinha que era da Bandeirantes, e tantos outros que realmente era uma oportunidade dada a muitos cantores. Sim. Você não acha que isso aí faz falta? Faz muita falta. Porque eu vejo assim, para um artista estourar, vamos colocar assim hoje, né? Você tem que contar com muitos fatores, né? Principalmente com essa parte digital. E esse negócio de viralizar é um negócio muito complicado, né? Não necessariamente para você ser famoso, você tem que ser bom. E naquela época, essa época que você citou, você tinha que ser bom. Senão não dava certo. Então eu sinto falta disso. É muito bom essa parte do digital, como a gente já citou antes.
que é um meio democrático, mesmo na mesma plataforma onde um artista mainstream lança uma música, você também tem o direito de lançar, mas não necessariamente você vai ter a mesma visibilidade. Você, depois do divórcio, a sua participação, você voltou a ter contato com o Lulu Santos? Que foi quem te escolheu? Cara, eu falei com ele algumas vezes pelo Twitter, mas assim, a gente não chegou a se trombar pessoalmente, não. Tive mais contato, por incrível que pareça, com o Carlinhos. O Carlinhos fez uma participação no disco da Malta, quando eu entrei na Malta. E ele é um cara incrível. Nesse último The Voice também que eu participei, a gente conversou bastante. A Isa também, consegui ter bastante contato com a Isa. Tony Garrido, que era um dos ajudantes ali, né, do pessoal, dos jurados. O Tony virou um grande amigo, participou de uma faixa do meu disco. Então, com o próprio Lulu mesmo, eu não tive tanto contato a ponto da gente ter uma amizade e tal, mas um extremo respeito. Mas com outras pessoas ali de dentro, sim, a gente conseguiu estabelecer um relacionamento bacana. Luana, para finalizar, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. Sim. Uma mensagem, pensando aqui nessa parte musical, da arte, da pessoa, né? Vai parecer extremamente clichê, mas você não pode nunca desistir do seu sonho, né? Não desista, porque nunca disseram que o caminho ia ser fácil, né? E o sucesso, ele pode ter várias interpretações. O sucesso para algumas pessoas pode ser cantar na TV, para outras pode ser somente viver da música. Então, corra atrás do que o sucesso representa para você. Se o sucesso para você é levar o pão para casa, ou é você viver tocando nos bares, ou é você tocando nas baladas, ou é você tocando no Rock in Rio, ou é você tocando fora do Brasil, ser um artista mundialmente conhecido, corra atrás do sucesso, do seu objetivo. É isso. Luana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Espero que você tenha sucesso assim a cada dia, que sua turnê seja cheia de novos caminhos, realmente cheio de luz, de muitos aplausos, entendeu? E que brevemente você retorne. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Beijo, a gente se vê pelo mundo. Conversamos com a cantora, multi-instrumentista, artista Luana Camará, falando da sua carreira, dos seus momentos, dos seus projetos e da sua turnê, agora Rosa dos Ventos. TV Saber chega ao seu final, agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Um forte abraço, estaremos de volta na próxima semana.